Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste pela TV Sião, você que está aqui na Har Tzion, nesta sinagoga tão abençoada pelo Eterno. Olha, nós estamos nos aproximando da festa de Pessah. Pessah será celebrado este ano, 14 de Nissan, noite do dia 14 de Nissan, este ano, vai corresponder no dia 22 de abril, sexta-feira à noite, no pôr do sol. É feito o jantar, então, um grande jantar de Páscoa, que você vai celebrar com a sua família, conforme o mandamento do Eterno, conforme instrução apostólica, conforme exemplo dos primeiros seguidores de Yeshua até o século V. Até o século V tinha muitas comunidades ainda celebrando o Pessah, mas essa tradição foi roubada do seio da igreja, e nós agora somos arautos da restauração para restaurar essa tradição bíblica que o povo de Deus tinha, judeus e não judeus, mas que servem ao Deus de Israel, que são todos filhos de Abraão, uns pela promessa, sangue, outros pela fé, mas todos uma só família, um só povo diante do Eterno. Bom, então, caminhando para Pessah, nós estamos na Parashá Shmini, que quer dizer oitavo, e ela se encontra, dá uma olhada aqui na tela, ela se encontra lá em Levítico, no capítulo 9, versos 1 até o verso 47 do capítulo 11, e também a Haftará, 2 Samuel 6 a 7, 17, e uma porção correspondente da Brit Hadashah, que é Atos 10, 9, 22, depois 34, 35, são as porções que compõem esta Parashá. Bom, então abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 9, lembrando que nós temos estudado, não é, toda a preparação para a inauguração, vamos dizer assim, do tabernáculo do Mishkan. Pessoal, nada ocupa mais espaço na Torá do que a tal preparação para a grande abertura, a grande inauguração do tabernáculo. Para vocês terem uma ideia, essa paraxá aqui, ela começa oitavo. Por que oitavo? Porque no oitavo dia, depois dos 7 dias de preparação intensiva de Arão, de seus filhos, e o povo também se preparou para isso. Seria a inauguração do tabernáculo, seria a grande estreia, vamos dizer assim, de todo esse sistema sacrificial que as pessoas ficaram preparando durante tanto tempo. E não foram só 7 dias, não, pessoal. Foram 7 parashiot, as 7 parashiot anteriores que nós vimos, todas lidam com o mesmo assunto, a preparação do tabernáculo, desde a coleta das ofertas até esta porção que é a inauguração. Então você tem uma Parashá Trumá, Tetzaveh, Kitissá, Vayekel, Pekudei, Vaikra e Tzav, 7 parashiot tratando da grande inauguração. E o que será que aconteceu nessa grande inauguração? É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Então, olha, nós começamos então no 8º dia e Moisés dá a instrução a Arão para começar conduzindo os sacrifícios que iriam então inaugurar aquele grande evento. Então, dê uma olhada aqui na tela comigo, essa primeira observação que eu ponho para você. Após 7 dias de consagração intensa, Arão e os seus filhos estavam prontos para exercerem o sacerdócio perante o povo de Israel. Toda a congregação de Israel foi convidada a participar e testemunhar da glória de Deus através dos seus escolhidos. E a promessa do Eterno no verso 4, veja aí, porquanto hoje Adonai vos aparecerá. Então Moisés termina o aviso para Arão, dizendo para ele, olha, faça tudo certo, nós estamos batalhando até agora para poder inaugurar esse tabernáculo, e agora, se você fizer tudo certinho, a glória do Eterno será manifestada, será vista, será testemunhada por todo. E aí, pessoal, o seguinte, ó, tendo terminado todos os sacrifícios conforme o Eterno havia terminado, Arão termina sua premiere, estendendo as mãos e abençoando o povo de Israel. Mas o que acontece? Mas a glória do Eterno não apareceu. Quando Arão termina os sacrifícios e abençoa o povo, verso 22 do capítulo 9, depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu havendo feito oferta pelo holocausto e oferta pacífica. Na bênção de Arão, não teve nada.
Então isso para Arão e os seus filhos foi um grande choque. Porque qual era a expectativa? É que depois de tanto tempo preparando a inauguração, a glória do Eterno ia aparecer como foi prometido. Mas não aparece. Não aconteceu. Nada aconteceu. Você vê que o versículo 22 não tem nada, não aconteceu nada. O que será que houve? Olha aqui. Dê uma olhada comigo no texto, olha. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Não houve nada. Mas olha o versículo seguinte. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Eterno apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O que a gente pode concluir disso aqui? Que Arão, apesar de todo o seu preparo, apesar de toda a sua destreza ali, a sua atenção, ele não conseguiu trazer a glória do Eterno. Foi necessário o quê? Foi necessário seu irmão, Moisés, e junto com Moisés, na tenda da congregação, no Or Lamoed, aí então o Eterno se manifestou, desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto que estava ali preparado, aguardando ao fogo do Eterno. Então o que a gente pode concluir disso? Primeira lição da paraxá de hoje, olha, Arão continuava sendo o segundo no comando, e mesmo em seu momento de glória, aquele era o dia de Arão, mas mesmo no seu momento de glória, precisou da ajuda de Moisés para trazer a manifestação do Eterno. Então, talvez aí nós tenhamos um ensino bem claro da parte de Deus. Que para trabalharmos no reino de Deus, para alguém trabalhar em prol do reino de Deus, o objetivo principal, aquele que tem que ser glorificado, aquele que tem que aparecer, é o próprio Eterno, não é o homem. Apesar de recebermos incumbências especiais, de apregoarmos a palavra desse Deus, de apregoarmos o reino desse Deus, e o Eterno escolhe. Aqueles que são escolhidos para trabalhar no reino, são capacitados. Olhe para você ver a escolha de Arão. Imagina Arão lá nesse dia, com as suas vestes sacerdotais, né? Que o povo preparou durante tanto tempo, cada detalhe, cada coisinha, o tabernáculo todo pronto. Arão desce do monte, vê o povo, dá a bênção e nada acontece. Então, até mesmo naquele momento, o Eterno continua tratando no coração de Arão e de toda a classe sacerdotal, que apesar de terem eles uma responsabilidade, talvez maior do que todos os outros filhos de Israel, eles receberam essa responsabilidade para servirem. A função da escolha do líder no reino de Deus é para servir. O grande Yeshua, nosso Messias, sempre declara isso, principalmente próximo ao seu ser de Páscoa. Ele diz sempre para os discípulos, olha, aquele que quer ser o maior no reino, terá que ser o menor. Aquele que quer receber alguma honra da parte de Deus, que sirva o seu próximo. Então a mesma coisa a gente vê aqui acontecendo com Arão. E aí o que acontece? Moisés acaba participando da coisa, e aí a glória do Eterno vem e consome aqueles sacrifícios. Como se não bastasse, quer dizer, a grande inauguração do tabernáculo já teve um percalço aí, já teve uma coisa um pouco estranha, quer dizer, a coisa não funcionou como eles esperavam. Como se não bastasse, acontece uma grande tragédia no dia da inauguração do tabernáculo. A festa foi presenciada, foi culminada com uma tragédia. Você lembra qual foi essa tragédia? A morte dos 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu. Morreram na presença do Eterno. Morreram uma morte horrível. E os rabinos falam que foi um fogo que os consumiu, mas que não consumiu as suas roupas. Consumiu a carne, mas não consumiu a roupa.
Eles foram fumegados ali, foram carbonizados na presença do Eterno, à vista de todo o povo, à vista do seu pai, à vista dos seus irmãos, à vista do povo de Israel. Uma grande tragédia. O que aconteceu? Por que o Eterno deixou isso acontecer? Nós vamos ver aqui agora. Olha, talvez há vários motivos que os rabinos levantam para que essa morte dos 2 filhos de Arão tenha ocorrido. Talvez eles não vestiram as roupas corretas. Talvez eles tenham entrado no Santíssimo Lugar por acidente. Talvez não pegaram o incenso correto, o incensário correto, não colocaram o incenso apropriado. Veja aqui, capítulo 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo diante do Eterno e os consumiu e morreram perante o Senhor. E Moisés falou para Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade, diga santidade, naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Um dos motivos que pode ter causado essa interferência dos filhos de Arão, porque além de terem feito uma coisa que Deus não havia ordenado, prestem atenção, eles ainda fizeram da forma errada. Você tem que entender que eles não eram incautos, não eram 2 tolos. Eram filhos do sacerdote Arão, receberam todo o treinamento junto com seu pai, da boca de Moisés, viram várias vezes a glória de Deus se manifestando para Moisés, para Arão. Então não foi um simples descuido, você entende? Não foi um descuido. É interessante porque a haftará dessa paraxá é a morte de Uzá. Lembra de Uzá? Quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, da casa de Uzá, da casa de Obed-edom, eles estão caminhando e a arca, ela tropeça, o carro de boi lá onde ela estava descansada tropeça, e Uzá vai salvar, vai impedir a arca de cair, toca na arca e o Eterno pune, então, e ele morre ali, e Davi fica muito perturbado e acaba a arca descansando na casa de Obed-edom e não vai para Jerusalém. Por que os rabinos escolheram essa haftará para ser relacionada com este evento da morte dos filhos de Arão? Porque é a mesma situação. As pessoas tendem a achar que os 2 filhos de Arão eram 2 tolos. Chegaram lá, querendo oferecer um incenso, Deus não tinha mandado, e Deus os pune. As pessoas acham que Uzá não sabia o que estava fazendo. As pessoas se esquecem que a arca ficou 20 anos na casa de Uzá. Uzá cresceu vendo a arca de Deus na sua casa. Você acha que Uzá não sabia que se tocasse na arca ele iria morrer? É claro que ele sabia. Quem cometeu o grande erro nessa história toda foi o rei Davi. O rei Davi não consultou sacerdote algum, não recebeu consultoria de como transportar a arca, fez do seu próprio jeito, a sua maneira, e o Eterno estava prestes a puni-lo. Se aquela arca tivesse caído ao chão, todos ali ao redor iriam morrer, inclusive o rei. Porque quando a arca estava em Shem, em Beit Shemesh, se eu não me engano, em Beit Shemesh, o que aconteceu? Eles foram inventar de abrir a arca, abrir o propiciatório, se eu não me engano, 40 morreram. A arca, por ser um objeto relativamente pequeno, para ter matado 40, então não foram os 40 só que estavam próximos olhando, foram todos os judeus que estavam ali ao redor. Provavelmente Uzá sabia que se aquela arca caísse, iria matar, fumegar todos que estavam ali. Então Uzá se ofereceu para poder poupar a vida do rei e todos que estavam ali. Ele ofereceu sua própria vida, não foi por tolice.
Algo similar acontece com os filhos de Arão. Os filhos de Arão não se ofereceram a nada, mas eles fizeram um ato que tinham plena consciência do que poderia ocorrer. O que pode ter levado os dois filhos de Arão, altamente instruídos no sacerdócio, a cometer um erro básico, banal desse? Muitas teorias. Uma delas diz que eles estavam muito chateados com o fato do pai ter orado e a glória não ter se manifestado. A Shekhinah, sabe o que é Shekhinah? Shekhinah significa presença de Deus. Ela era aquele ambiente onde não só o fogo descia, mas o ambiente ficava cheio de uma névoa. A Shekhinah era manifesta com uma névoa. Os filhos talvez viram que o pai orou, desceu do monte, orou e não aconteceu nada. O que eles quiseram fazer? Vamos honrar o nome do nosso pai. Vamos consertar, vamos limpar a honra do nosso pai. Nosso pai não pode ser visto assim como um fracassado, escolhido, todo paramentado, e na hora H ele não consegue fazer a glória aparecer. Nós vamos limpar a honra do nosso pai. E motivados por esse orgulho, por essa vontade de ter o nome da sua família estabelecida ali, entre os filhos de Israel, talvez eles possam ter consumido um pouco de bebida, talvez até consumido demais. Como é que a gente sabe disso? Porque logo no capítulo 10, nós temos uma orientação no verso 9, Moisés falando que o sacerdote não pode entrar sob o efeito de vinho ou bebida forte, quando entrar na tenda da congregação para não morrer. Então, provavelmente, eles estavam sob efeito de álcool. E estavam também embebidos de rancor, de ódio, de orgulho. E quando uma pessoa está ou embriagada de rancor e ódio, ou embriagada com bebida, o que é afetado na pessoa? O que sofre alteração na pessoa? O poder de discernir. Por que a Torá proíbe o sacerdote efetuar uma obra divina sem estando bêbado? Porque quem está bêbado não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Esse é o problema. Olha aqui comigo. A incapacidade de Arão para trazer a manifestação de Deus talvez tenha sido um dos motivos que levou Nadab e Avihu a trazerem fogo diante do Eterno. E o que eles fizeram, os dois? Eles quiseram, pessoal, simular a glória de Deus. Olha só, ao invés de ser o fogo vindo dos céus, eles trouxeram o fogo. De onde? A gente não sabe. Mas foi de onde não poderia ter sido. Eles trouxeram um fogo estranho, ilegítimo. E o incensário, o que eles queriam fazer com o incensário? Gente, vocês têm que entender a situação. Não foi uma coisa muito simples. Eles quiseram imitar a glória de Deus. Ou seja, Moisés orou e a glória veio, o fogo e a Shekhinah veio. Nós vamos fazer também, para o nosso pai também, parecer que Deus respondeu a oração dele. Vamos simular o fogo e vamos simular o incenso. Vai parecer que também Deus respondeu a oração do nosso pai. Tentaram imitar a presença de Deus. Esse foi o erro dos dois. Tentaram emular, imitar, copiar a presença de Deus. E os rabinos perguntam, né? O que foi esse tal de Esh-Zará? Esh-Zará. Zará quer dizer estranho, mas no sentido de ilegítimo. Olha, em um estado onde eles não conseguiam discernir o santo do profano, correto? Olha aí a referência, 10:9. Possivelmente estavam sob efeito de álcool. Nesse estado, Nadab e Avihu desejaram limpar a honra do pai, simulando a mesma manifestação descrita nos versos 23 e 24 do capítulo 9, imitando a glória com incenso, imitando o fogo, trazendo o fogo de outro lugar.
trouxeram fogo de outro lugar, não o fogo do eterno, e imitaram a Sheriná com seus incensos. Desejaram mostrar que eram capazes de terem as mesmas manifestações sem dependerem de Moisés. O fogo estranho que trouxeram foi o fogo que ardeu nos seus corações, na busca por reconhecimento, honra e respeito da parte do povo de Israel. O fogo do orgulho e do zelo em estabelecerem um nome para o seu pai e para eles próprios. Uma das coisas que mais atrai a ira e o juízo de Deus, eu diria que é como se fosse um imã. Um imã que atrai o juízo de Deus. Sabe o que é? São quando servos de Deus começam a trabalhar, começam a lutar, começam a usar a unção que Deus deu a eles para serem seus representantes. Quando essas pessoas começam a usar todo esse poder e essa unção para estabelecerem o seu próprio nome, para estabelecerem a sua própria glória. Quando o objetivo de culto, de glória, passa a não ser mais Deus e passa a ser o próprio líder, isso, meu irmão, minha irmã, atrai a ira de Deus. Isso atrai o fogo de Deus. Essas pessoas, quando deixam esse orgulho próprio se manifestar, essas pessoas, quando são seduzidas pelas riquezas do mundo, e a gente começa a perceber isso nos estágios primordiais. Estou falando aqui das pessoas que Deus escolheu para serem seus representantes, líderes, vamos dizer assim. A gente começa a ver, né, eu acho que um dos principais pontos onde inicia essa contaminação do coração é excentricidade. O sujeito quer ser excêntrico. Ele quer ter uma roupa diferente, ele quer ter um cabelo diferente, ele quer ter algo diferente. Por quê? Porque já surge a necessidade de chamar a atenção mais para ele. Eu não sei se você sabe, mas há no judaísmo um conceito chamado de modéstia. E a modéstia é uma das coisas que o judeu valoriza muito. Você pode se vestir bem. Você deve se vestir bem. Sabe por quê? O judeu valoriza muito a forma, a imagem que você passa para os outros. Uma roupa, um penteado, uma barba, a maneira como você se apresenta para os outros é muito importante. É a mesma coisa de uma casa, né? Como é que você arruma a sua casa por fora? Adianta alguma coisa ter uma casa linda por dentro, mas toda rebocada, toda arrebentada por fora? Não adianta nada. Então não é essa premissa, né? Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Não é bem assim, não. O servo de Deus tem que ter bom testemunho dos de fora e dos de dentro. O que é isso? Agora você não vai se importar com o que as pessoas acham a seu respeito? Tem que se importar sim. Você não vai viver em função da opinião alheia, mas você tem que pensar que você é exemplo. As pessoas olham para você, as pessoas olham para a sua roupa, as pessoas olham para os seus pertences, olham para a sua atitude, olham para a sua vida e se espelham em você. Então você tem sim que pensar no próximo, quando se veste, quando fala, quando conversa. Então a gente começa a ver quando a pessoa começa a importar demais, a deixar esse conceito de modéstia meio de lado. O sujeito começa a querer ser excêntrico. Você já pode ver que está brotando no coração o quê? Está brotando no coração um espírito de Nadav e Avihu. Que tinham o dom, tinham autoridade, mas quiseram usar aquilo tudo para quê? Para poder fazer célebre o nome deles. Só que é um problema. Veja aqui comigo. Quando o líder dá trela, dá brecha no seu coração e alimenta o seu coração com esse sentimento, o que Deus faz com a sua unção? Deus tira. E quando Deus tira, para ele continuar em evidência, ele tem que demonstrar
as mesmas coisas que ele demonstrava quando ele tinha unção lá atrás, quando ele era mais humilde. Mas agora ele cresceu demais, como diz, né, a palavra do Eterno lá no Cântico de Moisés: o meu servo se tornou nédio. Se tornou, o que é nédio? Gorduroso, brilhoso, brilhante. Está querendo aparecer. E quando o servo se torna nédio, Deus faz o quê? Retira a unção. Mas sem unção ele não come, ele não vive, porque ele vive disso. Então o que ele vai começar a fazer? O que Nadav e Abiú fizeram. Vamos o quê? Simular, vamos copiar, vamos imitar a presença de Deus. E meu amigo, minha amiga, a coisa mais fácil que tem é você enganar o povo para mostrar que Deus está em algum ambiente, em alguma igreja, em algum lugar. É a coisa mais fácil que tem. Porque essas pessoas aprendem a trabalhar na mente das pessoas. Aprendem a trabalhar com a necessidade das pessoas. Aprendem a trabalhar com a situação precária que muitas pessoas vivem. Elas exploram uma situação alheia para poderem simular e imitar uma presença de Deus. E aí fica dependendo dessa mentira para o resto do ministério. Até Deus mandar fogo do céu. Porque tem um momento que Deus diz: chega. Já deu. E aí expõe a mentira. E a coisa cai. Vai por terra. Entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. Você que tem um chamado, você que trabalha em alguma liderança, você que sente que tem um chamado sacerdotal. Sacerdotal nos dias de hoje, como, né, líder, representando Deus às pessoas, ajudando as pessoas a chegarem-se a Deus, tenha essa consciência. Jamais use tudo aquilo que Ele te deu de dom para benefício próprio, para fazer o seu nome conhecido, para fazer o seu nome estabelecido na terra. Não é esse o nosso chamado. Não é essa a nossa missão. Nós vivemos para tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra. Nós vivemos para manifestarmos a glória dEle. É melhor que nós possamos diminuir para que Ele cresça. Essa é a norma. Não quer dizer que você tem que agora dar uma de próprio coitado, não tem que dizer que agora você vai ter que, né, emular uma falsa modéstia, não é isso. Mas aprenda a ser equilibrado. Porque quando um homem no reino de Deus começa a achar que ele é alguma coisa, ele já não é. Aquilo que dizia Margaret Thatcher, primeira-ministra inglesa, né? Saudosos anos 80 aí, dama de ferro. Ela dizia o seguinte: se eu tiver que chegar num local e anunciar que eu sou uma lady, que eu sou uma dama, para as pessoas poderem me tratar como dama, eu já não sou dama. Já está errado. Se eu tiver que falar que eu sou dama, onde eu chego, se eu tiver que falar que eu sou uma dama, para as pessoas me tratarem como tal, eu não sou. Se eu tenho que falar, eu não sou. Entendeu? Então, todas essas pessoas que têm essa necessidade, né, de se impor, de falar dos títulos, vai começar a pregar, você fala 20 minutos só dos títulos, diploma, e não sei o quê, e papapá, e livros. Se tem essa necessidade de trazer glória para ele, é porque ele mesmo sabe que não tem muita posição mais no reino de Deus. O servo de Deus recebe o louvor, a glória das pessoas, dos seus frutos, daquilo que ele dá para Deus. As pessoas veem as suas boas obras e dão glória a quem? A Deus, não a ele. Então vamos encerrar aqui, já caminhar para a nossa conclusão. Agora, um último aspecto que eu quero mostrar para vocês da tragédia do Nadav e do Avihu é que Deus traz o conceito para nós de santidade, pessoal. E eu acho que a gente pode concluir esse breve estudo de hoje aprofundando mais esse conceito de santidade. Porque o que as pessoas entendem por santidade? Tanto em alguns meios judaicos, como na maioria do meio
dos meios cristãos. Santidade geralmente as pessoas veem à mente delas, né, uma pessoa reclusa, né? O sujeito é santo demais. Ele é recluso, ele não conversa com ninguém, ele não entra em qualquer lugar, ele, né, mal sai de casa, ele é santo. É santo. Mas esse não é o conceito de santidade das Escrituras. Por causa desse falso conceito, que é um conceito pagão, né? O conceito da santidade nas religiões pagãs é o sujeito que não se mistura, não se contamina com nada do mundo. Quer dizer, ele não sai de casa, ele não se contamina com nada. Tinha um rabino muito famoso em Israel, era um tzadik, era um sábio, um raham, e ele chegou num nível tal de santidade, segundo os seus discípulos, que ele não conversava com a sua esposa, ele era proibido de conversar, ele se policiava em não conversar com a esposa, não tocava na esposa, não conversava com ela em hipótese alguma, e ele só saía de casa para ir para a yeshiva e voltar. E quando ele saía de casa para ir para a yeshiva, essa escola rabínica, para lecionar, ele era coberto com um pano preto. E os seus discípulos iam guiando, ele ia com um pano preto, iam guiando até a yeshiva, e quando ele voltava da yeshiva, ia com um pano preto. Para ele não ver nenhuma mulher, para ele não ser sujeito a nenhuma tentação, né? Porque ele era santo. Esse conceito de santidade, ele é muito torpe, é muito falho. Porque isso não é santidade. Isso é reclusão. É daí que surgiram os movimentos monásticos, né? O monasticismo é o quê? É o sujeito que vai para o meio do deserto, para o meio do nada, constrói lá um convento e vive lá para o resto da vida. Por quê? Porque é santo. Esse tipo de santidade não abençoa ninguém. Esse tipo de santidade não produz nada, não melhora o mundo em nada. Santidade é quando você, com uma vida separada para Deus, você influencia as pessoas a terem o mesmo comportamento de separação para Deus que você tem. Pelas suas atitudes no mundo, mas apesar de estar no mundo, você não é do mundo. Você trabalha e vive no mundo, mas você não é um com o mundo. Isso é santidade. E esse seu comportamento vai influenciar as pessoas a serem também separadas como você. Mas você só pode ser santo no mundo. Santidade não é separação? Você separa algo de alguma coisa, não é? Se você fica só com algo, você vai separar isso de quê? Não tem nada para você separar. Você vai ser santo em relação a quê? Não tem nada. Você não está sujeito a tentação nenhuma. Não existe. Você tem que ter o elemento mundo. Você tem que estar inserido no mundo. A santidade foi criada para você exercê-la no mundo. Vamos ver o que Deus fala sobre santidade com esse evento do Nadav e Avihu. Olha só. O que nós podemos aprender dessa paraxá sobre santidade? O que é santidade, pessoal? Vamos cavar mais profundo aqui. Vamos sair do senso comum, ok? Vamos sair do senso comum. O que é santidade? Além da santidade sua, pessoal, o que seria santidade na Torá? Santidade é o segmento de tempo e espaço escolhido pelo Eterno para manifestação da sua presença. Olha que interessante esse conceito. Deus criou o tempo e o espaço, não criou? Criou. O Eterno tem um conceito muito interessante que é o seguinte, eu até falei ele ontem com alguns amigos. As pessoas me perguntam, Mateus, o que você acha da Kabbalah? Kabbalah. Meu amigo, essa consciência de você explorar e desvendar os mistérios de Deus na sua palavra é muito bom, é muito válido. Porque tem mesmo mistérios. Se Deus promete que vai revelá-los no futuro, é porque tem. Tem mistérios no texto? Tem. Tem mistérios na língua hebraica? Tem. Tem mistérios nas letras do alfabeto hebraico? Tem. São fantásticos. Mas esses mistérios não podem nos roubar a atenção, não podem ser o foco principal da nossa fé.
Eles são secundários ou terciários. Eles aumentam, eles aprimoram, mas eles não são eles não podem ser a base da sua fé. Porque se a base da sua fé se basear nesses mistérios, nessas nuances da Bíblia, a sua fé se tornará uma fé mística. E a tal da Cabalá, que no início se deteve a descobrir, a estudar esses mistérios da presença e da palavra de Deus, ela, no início da Idade Média, ela começou a tomar um rumo muito, muito místico. Saiu ao controle, perdeu-se o controle. Mas os primeiros estudiosos da Cabalá, e quando eu falo Cabalá, não estou falando dessa Cabalá moderna aí não, viu? De ator, de atriz, de cantora, estuda Cabalá. Isso aí eu nem considero Cabalá. Isso aí é numerologia. Isso aí é numerologia pobre. Com veste de judeu, veste judaica. Mas lá no início, os cabalistas, eles desenvolveram uma explicação para a criação. Uma coisa muito interessante. Eles partem do princípio que Deus é conhecido na tradição como Ein Sof. Ein Sof, os cabalistas usam para referir-se a Deus. Ein Sof em hebraico quer dizer sem fim. O eterno. É sem fim. Sem início, sem fim. Ein Sof, não tem fim. Ele é o eterno. Que é um conceito que a gente já tem dificuldade de entender. Porque algo que é infinito, nós que somos seres finitos e uma mente finita, um intelecto limitado, a gente já tem uma certa dificuldade. Mas, enfim, esse ser que é infinito, ele decidiu criar o homem, não decidiu? E para esse homem poder viver, o ser infinito, Deus Criador, teve que criar o quê? Tempo, porque quem é infinito não precisa de tempo. Tempo não se encaixa a alguém que é infinito. E teve que criar o quê? O conceito de espaço. Quem é infinito não precisa de um espaço para habitar. Ele não é finito. Ele não se aglomera em lugar algum. Então Deus teve que criar o tempo e o espaço por causa do homem. E toda a criação que Deus faz é por causa do homem. Então o universo, os planetas, os astros, tudo foi criado para poder o quê? Toda a criação foi feita por causa do homem. E quando Deus criou tudo, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e dotou esse homem de uma capacidade, a capacidade criativa. Deu ao homem o intelecto. É aquilo que assemelha a Deus do homem, a capacidade de criar. O homem é dotado de um espírito. Não é só uma alma, é uma alma eterna, porque tem um espírito de Deus ali. Foi soprado o espírito de Deus nele. Para que esse homem pudesse viver e exercer o seu poder criativo, o que Deus teve que fazer da sua criação? Deus teve que se concentrar, Deus teve que se não retirar, porque Ele não se retirou da criação, mas Ele teve que se ausentar da sua glória, da sua plenitude. Por quê? Porque se Deus manifestasse a natureza, a sua glória plena, a natureza não iria subsistir. A matéria não consegue subsistir à presença do Deus vivo. A matéria se desintegra. Então o que Deus teve que fazer? Ele se ausenta do seu universo criativo, para que o homem pudesse viver e para que o homem pudesse também o quê? Criar. É como o pai que se ausenta um pouco, às vezes, de uma situação para que o filho possa aprender e amadurecer com alguma situação. Já viu como nós pais, você deixa a coisa acontecer para que o filho aprenda algo valioso? É a mesma coisa que Deus fez conosco. Mas espera aí, Mateus, você quer dizer que Deus então se ausentou? Não, Deus jamais se ausentaria de forma completa. Então o que aconteceu? O eterno age, o eterno é visto, o eterno é sentido, o eterno é mostrado à criação, ao homem, através de representantes. Quando você vê lá, e disse o eterno a Moisés na sarça ardente,
Sabia que foi um anjo que falou com Moisés na sarça ardente? Não foi Deus. Mas era um anjo que estava ali representando Deus o quê? 100%. Não era? Era um mensageiro. E há uma passagem na Torá que fala que foi um anjo. Quando o Eterno fala que ele mesmo iria diante do povo no deserto, várias outras passagens dizem o quê? E eis que enviarei o meu anjo. Mas por que às vezes fala que é Deus, às vezes fala é um anjo? Não, é um anjo. Porque se o Eterno fosse à frente do povo, o próprio povo de Israel ia todo morrer. Então Deus manda um representante, um anjo, e esse anjo iria à frente do povo, representando o Eterno na sua plenitude. Além disso, desses representantes que Deus tem, anjos, mensageiros, o Eterno possui também o representante, o mediador, chamado de Mashiach, ungido. Nascido do seio de Deus, da essência de Deus, dotado de autoridade por parte de Deus, para representá-lo a nós 100%. Paulo em Colossenses 2 fala que nele, em Yeshua, habita corporalmente a plenitude da divindade. Tudo de Deus que você consegue entender está no Mashiach Yeshua. Deus não se revela ao homem sem ser através do seu ungido. Porque ele é a única forma que o homem pode compreender Deus sem perecer. O representante, o mediador, tem um só. Não são vários mediadores, tem um só mediador. Amém, pessoal? É um só. E Deus fala através desse Mashiach, do nosso Messias Yeshua. Deus fala através de várias formas. Dessa forma ele se relaciona conosco. Então, esse conceito de Deus de se ausentar, em parte, na nossa vida, tinha que ser solucionado de alguma forma. Porque, mesmo tendo a figura de Yeshua, mesmo tendo à sua disposição os seus mensageiros, o Eterno ainda queria o quê? Estar ainda mais presente no cotidiano da vida do homem. Então, o que o Eterno escolhe? Ele escolhe consagrações, marcas no espaço e no tempo. Deus santifica pontos no espaço e no tempo para que ele pudesse ser manifestado, para que a glória dele pudesse ser vista. Pontual. Quais são as santificações que Deus deu a nós em relação ao espaço? Você tem Jerusalém, é uma terra santa. Israel é uma terra santa. Monte Moriá era um local santo. O Monte Horebe era um local santo. São santificações do espaço. E santificações do tempo? O Shabat, o sétimo dia, é uma santificação que Deus escolheu. O sétimo mês é uma santificação que Deus escolheu. 7 grupos de 7 anos, o 50º ano é um ano que Deus escolheu para ser santificado. Além disso, as festas. O que são as festas? Santificações que Deus criou na linha de tempo do homem. Para que o homem, assim como Deus, meio que se ausenta do universo que ele criou e se manifesta através do seu ungido, através da história de Israel, o homem, nessas datas separadas por Deus, deve fazer o mesmo. O homem deve se ausentar dele mesmo e adentrar aquele momento de corpo, alma e espírito. O homem, através dessas santificações pontuais, ele santifica e mantém santa a sua vida. Não é uma coisa que Deus deu, uma vez para toda a eternidade. Não, Deus mesmo escolheu pontos, marcas no tempo. E essas marcas se repetem. E você precisa dessas marcas. Eu preciso dessas marcas, porque ele é visto nessas ocasiões, ele é manifestado nessas ocasiões, e eu também o quê? Me despojo de mim mesmo. Eu também aprendo a tirar todo o meu eu e a concentrar a minha atenção nele. Esse conceito de Deus se contrair para poder em prol da criação é chamado na Kabbalah de tzimtzum. Tzimtzum. Então, quando você fala assim, o universo, o que é o universo?
resultado de um confinamento de Deus. Deus se confinou para poder criar o universo. Tanto é que o conceito de Olam, universo, vem de Neelam, que é contraído. A mesma coisa o homem tem que exercer quando santifica o espaço e o tempo para Deus. Ele tem que se ausentar dele mesmo e deixar que Deus manifeste a sua glória. Então vamos observar aqui, olha. O eterno é manifesto em sua criação de uma forma implícita. Isso está claro. Não direta. Isso para que o homem pudesse exercer o seu dom de criação e administração. É como se o Eterno segurasse a sua manifestação, filtrasse a sua presença para o bem-estar do homem, o seu parceiro na criação. Esta é a razão pela qual o Eterno faz uso de representantes e mensageiros, além, é claro, do seu representante e o único mediador, Yeshua, o qual consegue manifestar toda a plenitude da glória do Eterno de uma forma compreensível, corpórea, pelo espírito e o intelecto do homem. Porém, o desejo do Criador é se manifestar na vida do homem. Na vida do homem. E como que ele faz isso? Como que essa manifestação é feita, levando-se em conta o conceito de Tzimtzum, que é essa retirada de Deus para o homem poder criar. Separando para si, como que ele faz isso? Como que ele se manifesta na vida do homem de forma constante? Separando para ele mesmo tempos e espaços na vida do homem. Nestes momentos e lugares específicos, a glória dele é manifesta de uma forma clara e direta, moldando a alma do homem e aprimorando o seu espírito. A esta consagração pontual, espaço-tempo, onde o homem renuncia a si mesmo para aprender e experienciar da glória de Deus, nós chamamos de santidade. Isso é santidade. Não é só um relacionamento, uma separação constante para Deus. É mais do que isso. É você consagrar para Deus momentos específicos na sua linha de tempo. É por isso que Deus criou as festas. Por isso que o povo de Deus é requerido a celebrar essas festas, porque essas festas foram os momentos encontrados por Ele, momentos separados por Deus, para poder o quê? Mostrar-se ao homem, à humanidade e ao seu povo principalmente. São datas santas, chamadas em hebraico de Moedim. Moedim em hebraico. Em um momento onde a realidade celestial deveria ser vivenciada pelo homem, onde o homem deveria abrir mão de tudo em prol da glória do Eterno, Nadav e Avihu escolheram tornar os seus nomes célebres. Por isso o fogo que trouxeram foi estranho e ilegítimo. Agora você entendeu. Por que foi estranho e ilegítimo? Porque num desses momentos que Deus havia separado, para poder se manifestar ao povo de Israel, onde o homem deveria reduzir a ele mesmo, para manifestar a glória de Deus, os dois escolheram o quê? Não, quero fazer o nosso nome célebre. É o nosso nome que tem que permanecer. É o meu nome que é mais importante. E aí isso atraiu o juízo de Deus. E como último slide, eu apresento para você o seguinte. Se você quiser viver uma vida guiada pelo amor, guiada pela justiça, guiada pela integridade, guiada pelo respeito, nós precisamos de momentos onde deixamos o nosso eu de lado e simplesmente apreciamos aquilo que é sublime e perfeito. Você entende que esse tipo de santidade é impossível você tê-lo constantemente? Você não pode viver a vida toda reduzindo o seu eu, desligando o seu eu e ligando nas coisas do céu. Se você viver assim, você vai ser uma pessoa totalmente alienada. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir viver, você vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa. Você vai viver no mundo da lua. Se você cortar sua interação com os seres humanos, com o mundo, você vira um ET. Você não vai conseguir viver. Você consegue manter um nível de santidade, mas você não pode desligar. Por isso que Deus criou esses momentos, porque nesses momentos, aí você para. Nesses momentos você para. Nesse momento você desliga. Shabat.
é um deles. Shabat você desliga. Shabat foi feito para você desligar. Desliga o seu eu, recebe de Deus, sintoniza com o Eterno, receba dele. Separe um dia para ele na sua semana. Você não pode viver todos os dias Shabats, mas um Shabat você pode na semana. Por isso que Deus criou esse sábado. É um presente para o homem, para você desligar e treinar essa santidade total. Porque uma vez por semana ela te recarrega para o resto da semana. E você vai recarregando, entendeu? De Shabat em Shabat, rumo ao Shabat eterno que nós aguardamos. Não é? Rumo ao Shabat eterno. A gente anseia por esse Shabat eterno. Vai chegar. Mas enquanto ele não chega, enquanto a nossa santidade com Deus não é total, não pode ser total, a gente vai experienciando de 7 em 7 dias. Além de ser em 7 em 7 dias, é também em ocasiões especiais. Então, olha, precisamos de momentos onde expressamos e emulamos a santidade do Eterno. Precisamos dos tempos separados por Deus para a sua manifestação. É por isso que o povo de Deus precisa de Páscoa. Não a Páscoa de ovo de chocolate e sei lá o quê. A Páscoa bíblica, não tem outra. As pessoas me perguntam, qual Páscoa vocês celebram? Eu falo, mas tem outra? Eu só conheço uma. Na Bíblia só tem uma. Podem ter inventado outra. Na Bíblia, aí eu sou não sei o que, eu sigo a Bíblia. Então segue a Bíblia. Na Bíblia tem uma Páscoa só, não tem duas. Não tem uma judaica e uma cristã. A maior mentira é agora Páscoa judaica e Páscoa cristã. Que isso, Páscoa judaica e Páscoa cristã? Só tem uma Páscoa na Bíblia. Isso existe. E essa Páscoa vai acontecer daqui a alguns dias. E essa Páscoa Deus ordenou para que o seu povo celebrasse. Para que ele pudesse ser manifestado, para que ele pudesse ser santificado em nosso meio. Através de um jantar. O que a paraxá dessa semana trata? Santificar a Deus com os alimentos. Levítico capítulo 11, é o final da paraxá. O que você faz quando você separa um alimento que você come e esse eu não como? Você está santificando a Deus. Você está marcando o espaço, consagrando a sua comida a Deus. Está santificando a Deus. Não é você que é santo, não. Você torna santo, você santifica a Deus. Eu trago os princípios de Deus até para o que eu como. Os princípios de Deus habitam em todos os aspectos da minha vida. Como eu me visto, como eu me porto, como eu crio os meus filhos, como eu trabalho, como eu trato a minha esposa e como e o que eu como. Servo de Deus não come qualquer coisa. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Velho Testamento. Não. Esses princípios são eternos. Esses princípios são eternos. A porção da Brit Hadashah dessa semana é o famoso lençol de Pedro. Eu cansei de ver pastor me mostrando lá Atos 10 para provar que agora pode comer tudo. Mas onde está falando lá no sonho? Primeiro que foi um sonho, né? Primeiro foi uma visão. Na visão, Pedro come cavalo, cobra e lagartixa? Ele não come. Mas por que Deus usou uma coisa tão impactante para ele? Que lição que Pedro tinha que aprender que Deus usou uma coisa tão chocante? Deus queria com isso quebrar o dogma que existia na época de Pedro, dogma judaico, não é lei de Deus, é lei de homens, que falava que o gentio, que o camarada que não é judeu, não tinha alma, era um bicho, era um animal. Idólatra e pagão. Então, o sujeito que não é judeu, eu não pego na mão dele, eu não entro na casa dele, eu não converso com ele, eu não dirijo a palavra a ele, porque ele não é digno. Isso é de Deus, meu irmão? Isso é de Deus, meu irmão? Nunca! Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus tem quem o adore nos 4 cantos da terra. E é isso que Pedro descobre no final de tudo. Quando ele vai lá na casa de Cornélio. Né? E a visão foi para isso, foi para que ele fosse na casa de Cornélio. E ele vai. Chega lá, ele vê o pessoal falando pelo Espírito,
que ele conclui? Puxa vida, hoje eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Então a tal da visão não foi para mudar um dogma que Deus mesmo deu. Olha que interessante. Deus mesmo deu lá a lei alimentar em Levítico 11 e ele mesmo quebra com a visão de Pedro. Que interessante, não é? Muitos veem a Deus assim. É um Deus meio de lua, né? Não, a visão de Pedro foi para que ele fosse na casa de um não-judeu evangelizar. E ele estava resistente quanto a isso. Então você não come caramujo, né? O que a gente não pode comer? É simples. Você não pode comer animal que não rumina e não tem unha fendida. Esse tipo de animal não é comida. Você não pode comer peixe que tem couro. Peixe que tem couro não foi feito para ser comido. Ave que come carne não foi feita para ser comida. Réptil não foi feito para ser comido. Frutos do mar, moluscos, crustáceos, não foram feitos para serem comidos. São criaturas de Deus, têm suas funções da criação, mas não foram criados como alimento. Sinto muito. O que Deus criou para ser alimento para o homem, está lá em Levítico capítulo 11. Leia. Então, pessoal, tudo isso traz para nós conceitos sobre a santidade de Deus. E olha, terminando a história de Nadab e Abiú, nós temos o quê? Eu termino com uma autoavaliação, viu? Eu termino essa palavra com uma autoavaliação. Olha aqui, qual tipo de fogo você tem visto nos últimos dias em meio ao povo que se diz povo de Deus? São 3 fogos, né? Qual fogo primeiro? Primeiro é o fogo do eterno, é genuíno. É aquele fruto do total altruísmo e da autorrenúncia em prol da glória de Deus. É aquele primeiro fogo que caiu quando Moisés orou com Arão. Esse é o primeiro fogo. Qual é o segundo? O segundo é o estranho. O estranho ele é fruto de uma imitação da glória de Deus. Quando que um sujeito sem obediência, sem santidade, sem conhecimento, tenta emular, tenta copiar, tenta imitar uma manifestação de Deus apenas para estabelecer o seu nome e a sua glória e não a de Deus. Campanhas de cura, campanhas de milagre, onde quem sai mais famoso da reunião é o dito cujo, não é campanha verdadeira, não é fogo de Deus, é Exará, é fogo estranho, Exará. Se quem sai do ambiente mais famoso é o camarada, não é Deus, tem coisa errada aí. E por último, o fogo do juízo. É o que surge da parte de Deus para anular o fogo estranho. Ele traz morte e julgamento, pois é gerado pelo zelo de Deus. Qual é o fogo que nós temos visto nos nossos dias? Fogo do eterno? Existe. Fogo estranho, infelizmente, é muito visto. E o fogo do juízo está prestes a acontecer, porque o Eterno cuida do fogo estranho com o fogo do juízo. Que Ele tenha misericórdia do seu povo, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que nós aprendamos a santificar não só as nossas vidas, mas como os tempos e momentos onde Deus escolheu para a sua santidade e para a sua glória apenas. Shabbat Shalom, que Deus abençoe a todos nós. Amém.